Fala, comunidade da Voz, a comunidade mais linda desse YouTube. Galera, aqui é Ana Novaes, a sua locutora, e nesse canal você vai aprender a monetizar a sua voz. E não só isso, você vai aprender também formas para você estar divulgando melhor o seu trabalho. Então, galera, se você quer crescer nesse mercado da voz e aumentar aí os seus rendimentos, fica ligadinho na gente. Eu vou deixar uma playlist aqui com dicas para você já começar a monetizar a sua voz, cara, da sua casa para qualquer lugar que você quiser, usando a internet. Então, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligadinho em tudo que está acontecendo aqui, tá bom? E agora vamos pro nosso vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de como aumentar o seu faturamento utilizando estratégias digitais. Então, fica ligadinho na primeira dica. A nossa primeira dica é seja presente. Quem não é visto, não é lembrado. Essa é uma frase antiga, mas que ela é nova sempre, porque você precisa ser lembrado. Imagina que você vai fazer uma festa de aniversário. Aí você vai convidar um monte de gente e tal. O primeiro grupo de pessoas ali que você vai convidar são as pessoas da sua família, porque você tem uma ligação afetiva com essas pessoas, beleza? Depois você vai convidar aí os seus amigos. Aí você convida por importância, por exemplo, dos melhores para os mais distantes. Então, essas pessoas também você tem uma afetividade e uma afinidade. Depois, os vizinhos, aquele que você tem afinidade, porque aquele que você não tem afinidade você não vai convidar. Seus colegas de trabalho também, os que você gosta e os que você tem afinidade. Então, são duas coisas que se destacaram na nossa lista, afetividade e afinidade. E são duas coisas que também vão fazer a diferença aí na sua presença nas redes sociais. Como é que eu faço para gerar engajamento? Eu preciso fazer com que essas pessoas se identifiquem comigo, ou de maneira afetiva, sabe, se emocionem com a minha história, ou de maneira que tenham afinidade com a minha história, de alguma forma. Não quer dizer que a pessoa precisa ser, por exemplo, locutora, mas de repente eu conto uma história, por exemplo, de superação, né? Poxa, eu comecei, tive dificuldades. Então, assim, como dificuldade é uma coisa que todos nós temos e superar é uma coisa que todos nós precisamos, isso gera uma afinidade. A pessoa, poxa, fulano teve uma dificuldade. Tinha uma história, por exemplo, de uma mãe que lutou muito para criar os filhos. Aí você fala, poxa, que legal aquela história. Você se identifica ou porque você é mãe, ou porque você também passa por uma dificuldade, ou porque a sua mãe passou por essa dificuldade. Então, galera, isso é muito importante. Histórias de vida geram muito engajamento. Histórias de superação, por exemplo, dificuldades, né? As dificuldades que você tem ao longo do caminho do seu empreendimento e as histórias que você tem de superação, como você conseguiu vencer essas dificuldades. Isso gera muita empatia também. Outra coisa, dicas, né? Dicas assim, ajudando as pessoas a resolver problemas. Isso é muito bacana. E essas coisas aí vão fazendo com que as pessoas queiram saber mais sobre você, porque você tem que ser interessante. Dica de número 2 é impulsionar. Impulsionar aí os melhores posts, os melhores trabalhos. Vai requerer um pouquinho de investimento, tá, galera? Mas é investimento e isso a gente já falou em outros vídeos que isso é importante, não é gasto, isso é investimento. Lógico que você começa devagarzinho e à medida que isso vai voltando em jobs para você, como a gente já falou no início também, com relação a todos os investimentos que a gente faz aqui no estúdio ou em qualquer outro trabalho que você exerça, qualquer empreendimento que você exerça, à medida que vai aumentando a quantidade de jobs, você aumenta a quantidade de investimento. E aí, nas suas campanhas, né? E aí os jobs também vão aumentando e assim vai. Dica número 3, aproveite todas as redes sociais. Eu sei que você vai falar para mim assim, Ana, mas é muita coisa, não tenho tempo. Tempo eu sei que é uma coisa que muitos de nós não dispõem, né? A gente tem as coisas do dia a dia, muitos são pais, mães, tem que levar menino para a escola, tem que trabalhar, às vezes a pessoa tem 2 empregos, está empreendendo, quer começar uma carreira para um dia trabalhar para você mesmo. Você começa devagar. Tudo aqui nas nossas conversas eu falo para vocês. Comecem devagar. Eu sei que não dá para você tomar conta de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, SoundCloud, LinkedIn e N outras redes que tem aí
tudo de uma vez. Às vezes, você vai ter que fazer um investimento também em arrumar uma pessoa que possa te ajudar a fazer essa gestão de redes sociais. Mas como você está começando, você pode aí, tá você mesmo fazendo à medida do que você vai dar conta, tá? Você pode se planejar. Por exemplo, eu vou arrumar um horário, sei lá, no sábado, que é um horário que eu não trabalho em 2 lugares, e aí eu vou montar todos os meus posts da semana. Lógico que às vezes você precisa mudar alguma coisa no meio do caminho, mas assim, você tendo a maioria já pronta, você já adianta bastante sua vida. Ou, eu só tenho, sei lá, na hora do meu almoço, enfim. Eu sei que muita gente vai falar assim, poxa, Ana, mas isso demanda muito tempo e tempo é uma coisa que eu não tenho, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho outro trabalho, eu tô começando esse negócio, mas eu ainda trabalho de carteira assinada, enfim. Mas a gente precisa, se a gente quer ver o nosso empreendimento saudável e crescendo, a gente precisa arrumar um tempinho para investir sim nessa parte. Lógico, à medida também que isso for crescendo, que isso for melhorando em forma de jobs voltando para você, você já consegue aí contratar uma pessoa para cuidar dessa parte de redes sociais. Se você não tem dinheiro, mas você tem, por exemplo, um primo aí que entende pra caramba de redes sociais, que é bom aí em design de posts e tal, ele pode te ajudar, né? Vocês combinam alguma coisa e tal, que é também uma outra opção. Mas se você não tem nada disso, você mesmo vai fazer os posts. Então, um aplicativo que eu indico que é bem bacana chama Canva. Ele tem uma versão que é paga, que aí te dá mais opções para você usar, de templates e de fontes e tudo mais, mas tem uma versão que é gratuita e que é super bacana, dá para fazer muita coisa massa. Comunidade da Voz sem dor, sem ganho. Eu sei que é difícil, tá? Mas é para ser difícil porque tem que separar o joio do trigo. Se fosse fácil, todo mundo ia fazer, mas só que você não é todo mundo, você é a pessoa que está sonhando. Então, cara, para o seu sonho virar realidade, você vai precisar fazer um planejamento, você vai separar um tempo, vai fazer o seu planejamento e vai para cima do seu sonho, beleza? Se você gostou, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar aquele like massa pra gente. E se fez sentido para você, compartilha esse vídeo com alguém que precisa aí alavancar as suas vendas. Galera, beijão e até o próximo vídeo.